Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão participando da escola dominical nesta manhã. Deus abençoe a cada um, amém? A nossa lição de hoje, ela traz como título a sujeição, humildade acima de tudo. O objetivo é nós entendermos que sujeitar uns aos outros não é uma humilhação, mas sim cumprir a vontade de Deus. O nosso texto para a nossa meditação está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando nós entendemos como Cristo, mesmo sendo Deus, né, ele veio ao mundo de uma forma tão simples e tão humilde, né, numa manjedoura, simplesmente para trazer a salvação para o homem, nós somos desafiados, né, a mostrar essa salvação através do nosso testemunho, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, aonde nós vivemos, né? Cristo sempre se mostrou humilde, nunca exigiu um lugar, uma posição de destaque entre os judeus, mas, pelo contrário, ele sempre se pôs à disposição a servir, né? A servir ao seu próximo, através dos milagres que ele realizava, das curas que ele praticava, né? Se tomarmos o exemplo de Cristo ao ponto de esquecermos as nossas diferenças, né, e servirmos uns aos outros, então entenderemos a questão de sujeição, de sujeitarmos uns aos outros. Sujeitarmos uns aos outros proporciona um ambiente agradável, um ambiente harmonioso, um ambiente dentro da igreja, dentro da nossa sociedade ou dentro da nossa família. Paulo, ele gosta de descrever a igreja como se fosse um corpo, com vários membros, e cada membro uma função específica. Assim, funcionando numa perfeita harmonia. O texto que sugere isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Nós podemos ver três ideias básicas aí nesse versículo, né? A questão da unidade, nós somos parte desse corpo, fazemos parte desse corpo através de Cristo Jesus. Interdependência, nós somos um membro, né? Como membro, precisamos estar ligados a esse corpo. E a questão da humildade, né? Como cristão, né? Nós temos que entender que nós temos uma função dentro desse corpo, dentro da igreja, né? Podemos notar no texto a seguir, lendo todo o texto, como é importante a função de cada um dentro da igreja. Dando sequência no texto, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, ele diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Ou se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso mostra que cada um de nós temos uma importância dentro da igreja. Amém? O próximo tópico ele fala assim: igual cuidado para com todos, né? A falta de entendimento de viver uma vida de sujeitar-se uns aos outros leva à divisão, né? O texto sugerido pela autora da revista está baseado lá em 1 Coríntios, né? Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios para alertar de vários problemas que a igreja estava enfrentando. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Ele diz assim: irmãos, se em nome de Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Como isso? Quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Quando nós não entendemos o nosso objetivo, que é servir e não ser servido, passamos a buscar as nossas próprias vontades, passamos a buscar os nossos próprios deleites, né? Em vez de buscar a edificação da igreja como um todo. A igreja estava com os líderes divididos por conta de cada um querer prevalecer a sua vontade. Paulo, ele
no livro de Coríntios, ele aponta vários problemas na igreja. A questão da falta de espiritualidade, né? A questão da calúnia contra a liderança, a questão de algumas imoralidades que existiam dentro da igreja, as brigas entre irmãos que iam até os tribunais, né? Paulo começa a levantar esses problemas e fala que ele não podia falar aquela igreja como a crente maduros, mas sim como a crentes que ainda estavam no início da sua jornada espiritual, né? Alguns estavam deixando levar-se pelo orgulho, o orgulho espiritual, porque tinham alguns dons, né? Por isso Paulo manda que cooperemos de igual modo, com o objetivo de edificar, né? Lição anteriores nós vimos que a questão dos dons foram dados para a edificação da igreja, né? E não para a vanglória da pessoa. Amém? Não podemos entender como cristão, alguns cristãos, né, vivem uma vida tão arrogante, tão vaidosa, né, porque possuem um dom, ou possuem um talento específico, né, que chame a atenção da sociedade. Cristo é o nosso maior exemplo a ser seguido. Ele nunca se vangloriou pelos feitos que ele fez, ele nunca se vangloriou pelos milagres que ele realizou, mas pelo contrário, ele sempre apontava a vontade de Deus, né? Sempre apontava para a majestade de Deus. E como cristão também, nós temos que ver o outro lado. Nós não podemos viver com um complexo de inferioridade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos viver uma vida de complexa inferioridade achando que nós somos o coitadinho, né? Que todo mundo tem que ter dó da gente, né? Nós somos criados para a honra e glória do Senhor, né? Que esse pensamento não possa fazer parte da nossa vida, né? Porque nós somos dotados de sabedoria, nós somos dotados de conhecimento, nós somos a imagem do nosso Deus. Amém? O próximo tópico, ele vai falar sobre humildade e humilhação, né? São coisas bem diferentes, né? A questão de ser humilde e a questão de ser humilhado, né? A Bíblia diz, lá em Provérbios 15:33, ele diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A humildade que antecede a honra está sempre ligada ao temor ao Senhor. O que leva à queda do homem, o que leva o homem a pecar, é um coração vaidoso, um coração orgulhoso. Poderíamos dar alguns exemplos de pessoas que foram humilhadas por não serem humildes, né? Se nós olharmos lá para o faraó, na época de Moisés, né, quando Moisés e Arão vai falar ao faraó para que deixasse o povo partir, né, e o faraó, pelo contrário, né, quis mostrar a sua autoridade às pessoas que estavam à volta, aos povos que estavam à sua volta, e acabou penalizando o povo com mais trabalho, ainda com mais atividade, né? E nós vemos que foi tremendamente danoso para o povo do Egito, foi realmente uma assolação que o povo do Egito teve, e por uma questão de orgulho, do faraó, né? Nós podemos ver também outro grande líder, né? Nabucodonosor, um grande conquistador da época, extremamente vaidoso. Ele foi humilhado por não reconhecer a soberania de Deus. Passou a viver como uma besta fera, como um animal do campo, né? Até que ele reconhecesse a soberania de Deus. E podemos também falar por outro lado, né? Aqueles que eram humildes e foram exaltados. Moisés, podemos falar de Moisés, que ele foi criado lá em toda a ciência do Egito, né? Toda a cultura do Egito, uma das culturas bem avançada na época, né? Mas que não se sentiu capaz de fazer a retirada do povo, né? Quando Deus chama Moisés para que ele vá até o faraó e tire o povo lá do Egito, porque Deus estava vendo o sofrimento do povo, Moisés se sente incapaz, ele se sente com dificuldade para fazer essa atividade, né? Moisés se sente pequeno e ele vai ter aí o auxílio do seu irmão Arão para cumprir essa determinação de Deus. Um homem que foi exaltado, que foi
se tornou um grande líder, né? Nós podemos ver também um outro grande líder que é José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi preso, né? Foi humilhado, né? E depois a gente vê José como uma referência de autoridade do Egito, um dos homens mais poderosos que o Egito já teve. O próprio profeta Isaías, né, quando tem seu chamado, né, ele vê aquele, quando ele está diante do altar, ele olha e fala assim: olha, sou pecador, eu sou um homem pecador e vivo no meio do povo de impuros lábios, né? E quando ele reconhece a sua deficiência, reconhece os seus problemas, reconhece que é um pecador, né? Deus o exalta e Isaías se torna um grande profeta do Velho Testamento, um dos profetas que teve uma grande participação no povo do Egito, no povo de Judá. A humildade é a mais nobre virtude que predispõe à sabedoria. Uma pessoa humilde, quando ela comete um erro, ela diz: eu errei, porque a intenção dela é aprender com o seu erro e acertar, ao contrário das pessoas orgulhosas. Quando ela comete um erro, ela fala assim: olha, não foi minha culpa, não foi minha culpa, errei porque alguém não passou a informação correta, porque alguém não me auxiliou, mas não foi minha culpa. A pessoa orgulhosa, ela jamais aceita que ela está errada. O próximo tópico, ele vai falar de sujeitar-vos uns aos outros. Isso só tem sentido quando ele está sobre o princípio, sobre a base do amor. São necessárias duas atitudes básicas para compreender essa questão. Sujeitar uns aos outros. Primeiro, é vencer o egoísmo e o orgulho. Né? Para que a gente possa entender bem isso, nós temos que ter primeiro consciência da vontade do Deus. Qual é a vontade do Senhor? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A segunda questão é encher-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas que leva à libertinagem, mas deixe-se encher através do Espírito Santo. São duas coisas fundamentais para que a gente possa entender o que é a vontade de Deus. Temos que estar bem claro em nossa mente quando falamos em submissão. Todos nós fazemos parte de um corpo. Todos nós estamos unidos através de Cristo. Imagino o impacto, né, que Paulo causou na sociedade daquela época, quando ele vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, né, ele diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado a beber o mesmo Espírito. Imagino que isso causou naquela época uma repercussão muito grande, né? Porque os judeus eles não aceitavam muito a ideia de que o Evangelho, que Cristo, né, que o Messias veio também para os gentios, né? Essa ideia de quando lá no Velho Testamento foi prometido, né, a Abraão, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela vem se cumprir no tempo de Cristo, porque no Velho Testamento, o povo só era abençoado quando ele ficava à parte dos povos gentios, quando eles não se deixavam misturar, quando eles não deixavam se influenciar pela cultura ou pelos deuses do povo gentios. Então havia aquela separação. E isso veio se consumar já no Novo Testamento, quando os gentios também começaram a receber a questão do Espírito Santo. Nós vemos isso na questão de Pedro, né? Quando Pedro é levado à casa de Cornélio, através de uma visão que ele teve, ele entende que essa visão que ele teve, ele vai até Cornélio
E lá ele começa a falar, e a primeira coisa que ele fala quando ele chega lá na casa de Cornélio é que, olha, você sabe muito bem que eu sou judeu, né? E os judeus não era nem para mim visitar você, não era nem para ter um relacionamento social com o povo gentil, né? Mas pela visão que Deus deu, não tornar imundo ou impuro aquilo que Deus purificou, né? Ele entendia que aquele momento ele tinha que falar da palavra de Deus. E nós vemos que ali, quando Pedro estava falando da palavra de Deus para Cornélio e aqueles que estavam com ele na sua residência, o Espírito Santo pousou sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Então nós vemos aí a ação de Deus em relação ao povo gentil. E quando Paulo foi um grande precursor aí do povo gentil, né? Ele foi aquele que mensageiro praticamente aí do povo gentil. E quando ele começa a falar do povo dessa questão do espírito, da unidade, imagino as barreiras que isso deve ter causado. A Bíblia é muito rica em relação à questão de falar de sujeitar-se uns aos outros, né? Quando às vezes a gente fala de sujeitar uns aos outros, quando nós lemos no livro de Hebreus, nós vemos esse compromisso, né? Essa vontade de Deus expressada lá no livro de Hebreus, em relação às autoridades. Nós devemos nos submeter às autoridades porque eles cuidam de nós e hão de prestar conta também sobre as nossas vidas, né? E ele diz que nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Um dos livros que eu vejo mais completo falando em questão de submissão é o livro de Efésios, né? Que ele vai falar ao homem, à mulher, ao idoso, ao jovem, vai falar ao escravo, ao seu senhor, senhor do escravo, né? Mas a ideia base mesmo, a ideia básica que dá ao entendimento desse livro é no versículo 21 do capítulo 5, onde ele diz assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição não é unilateral, a sujeição ela é dos dois lados, né? Se nós pararmos para avaliar o que Deus fala lá, a questão da submissão da mulher, né? A questão de submissão da mulher, parece que nós estamos indo na contramão da nossa sociedade, aquilo que a sociedade está falando, onde a sociedade busca os direitos iguais da mulher para com o homem, né? É claro que hoje nós vivemos numa cultura machista, onde o homem, né, tem a mulher como se fosse um objeto, né? O movimento, por outro lado, também o movimento feminista, né? Ele procura buscar a igualdade da mulher perante a sociedade. Podemos dizer que a submissão do homem e da mulher é uma questão cultural da época, né? Muitos dizem que, não, essa questão de submissão aí era na época lá do Velho Testamento, era a época lá da igreja primitiva, era uma questão cultural, né? Mas se nós falarmos que é uma questão cultural, a mulher praticamente não teria nenhuma obrigação para com o homem de questão de submissão. Mesmo foi dado lá no Jardim do Éden, né, que quando o homem e a mulher pecou, né, o homem foi dado uma sentença, né, que ele teria que do suor dele tirar o sustento e a mulher seria submissa ao homem, seria submissa à sua vontade. Mesmo nós falamos que isso seja lá do Velho Testamento, então o homem também não estaria de forma alguma obrigado a ter a mulher como algo especial, né? Como Cristo amou a igreja, ou como dedicar-se a ela, como Cristo também se dedicou à igreja, ou cuidar dela como prioridade, né? Se nós considerássemos só um lado, né, nós estaríamos errados. Mas eu entendo que essa palavra é para os dias de hoje, né? A questão de submissão. A mulher é submissa ao homem, mas o homem é submisso à mulher pelo amor, pela dedicação que ele tem que dar a ela, né? O livro de Efésios, ele vai falar também sobre os filhos, né? A questão de os filhos honrar os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Que Deus, que esse é um mandamento que agrada ao Senhor. E por outro lado, os filhos têm que honrar os pais, mas os pais não devem procurar a ira dos vossos filhos,
né? Você vê que há uma questão de doação entre os dois lados, né? O filho tem que honrar o pai, mas o pai também ele tem que procurar não ele tem que procurar não fugiu a palavra agora no momento, mas não procurar a ira do vosso filho, né? Ele tem que tratar o seu filho bem, tem que instruí-lo na lei do Senhor e não irritar os vossos filhos, né? Vai falar também dos senhores, né? Que os seus senhores, eles têm que tratar os seus servos, seus escravos com dignidade, né? E por outro lado, os seus servos também têm que obedecer aos seus senhores com sinceridade, temor e respeito, né? Vai falar também dos jovens que devem escutar os mais velhos, né? E que eles devem ser humildes para que eles possam conviver, né? Se nós olharmos, se nós formos fazer uma conclusão rápida, nós podemos ver que quem é que devemos sujeitar? Quem é que deve sujeitar a quem? Eu diria que todos devem se sujeitar a todos. Se nós conseguirmos obedecer essa vontade de Deus, então nós conseguiríamos viver a plena vontade do Senhor. Que nós possamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração, que sujeitar uns aos outros é a vontade do Senhor. Sujeitar uns aos outros é nós vivermos em harmonia. Amém? Que Deus abençoe a todos.